Olá, ouvintes! Esse é o Conversas Virtuais sobre Psicanálise, ou para os mais íntimos, CVPsi. Somos um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenado pelo professor Fábio Belo. Aqui, em cada episódio, lançamos um convite para uma conversa sobre psicanálise a partir de um tema. Nossa proposta é pensar as contribuições teóricas e técnicas da psicanálise na relação com as questões que são apresentadas pela contemporaneidade. Chegue mais perto, afine a escuta, traga suas ideias e vamos para mais uma conversa. Hoje vamos falar sobre a função órfica. Vocês já ouviram falar sobre isso? A ideia nasce a partir da clínica de Sándor Ferenczi, psicanalista húngaro contemporâneo a Freud e conhecido por sua abordagem um tanto quanto inovadora no tratamento dos chamados casos difíceis, ou seja, de pacientes psicóticos, borderline e somatizadores, que na época eram considerados no limite ou até fora do alcance da psicanálise tradicional. Dentre as diversas formulações promovidas por Ferenczi em sua prática clínica, o episódio de hoje irá se aprofundar na função órfica, a partir do artigo A Função Órfã, de autoria do professor Fábio Belo e da doutora em psicanálise Juliana Baracate. O artigo vai sair em livro e assim que tivermos o link colocaremos aqui na descrição desse episódio. Bom, a concepção da função órfã foi escrita por Ferenczi apenas em algumas passagens de seu diário clínico, em 1932, podendo ser lida dentro das várias tentativas diferentes em descrever os efeitos psíquicos envolvidos na progressão traumatogênica. Ela foi mencionada apenas em 4 passagens de seu diário, nos dias 12 de janeiro, 17 de janeiro, 1º de maio e 12 de junho, aparecendo como um processo restaurador bastante enigmático, que infelizmente ficou em aberto devido à morte precoce de Ferenczi já em maio do ano seguinte. A órfã aparece como uma das possíveis consequências dos traumas reais, vivenciados durante a infância, choques causadores de fragmentações da personalidade que vão culminar em um recalcamento completo. A função órfica é descrita pela primeira vez no caso de Elizabeth Severne, que está no Diário Clínico de Ferenczi como caso RN, se tratando de uma paciente norte-americana que procura Ferenczi para iniciar uma análise com ele e se muda para Budapeste em 1924, buscando alívio para os sintomas físicos e psicológicos crônicos que possuía, como alucinações, pesadelos, confusão, depressão severa e ideias suicidas. Ela era gravemente comprometida pelos severos traumas de infância que a levaram a um cenário de extremo sofrimento, desamparo e ausência de qualquer ajuda exterior. Durante o último ano de análise mútua com Severne, Ferenczi observou a sua capacidade de lidar com os traumas graves que havia sofrido, e em suas anotações sobre o caso, o desejo de não viver, o impulso para o suicídio, apareciam na paciente desde os primeiros anos de idade. E é nesse sentido que entra a função órfã, como uma parte do ser composta por impulsos de vida organizadores que trazem a loucura ao invés da morte, e do desejo iminente da morte, em uma tentativa de preservar a vida a qualquer custo, por meio de alucinações de promessas realizadas, fantasias de consolação e anestesia contra as sensações que seriam intoleráveis. Esse termo órfã provavelmente partiu de uma criação mútua, que partiu dos dois, inspirado no mito de Orfeu, que com seus poderes sobre os humanos, animais e os deuses, aliados também aos seus dotes artísticos, teria supostamente a habilidade de dominar o Hades. Talvez de uma forma semelhante com que essa energia organizadora descrita seria um mecanismo passível de proteger o sujeito de ir encontro à morte, por meio das fantasias, alucinações e da anestesia, como dito anteriormente. A primeira descrição que Ferenczi faz sobre a função órfã diz respeito ao histórico de vida da paciente Severne, que após 4 anos de análise começa um processo bastante doloroso de rememoração dos traumas infantis sofridos. E a função órfã teria surgido a partir já dos primeiros abusos sofridos na idade de 1 ano e meio, quando o pai da paciente injetava drogas nela para abusá-la. Aqui surge já o primeiro choque fragmentador da personalidade de Severne. E ela segue levando uma vida artificial, aparentemente como uma estudante normal, com um recalcamento completo de suas tendências e sentimentos relativos ao trauma vivido. E aos 5 anos, uma nova agressão suscita o segundo choque, que desencadeia memórias dos 2 anos de idade e um efeito a posteriori, e gera impulsos suicidas na paciente. E é a partir desse relato de Severne que Ferenczi vai apontar que, diante do desamparo, da agonia, da ausência de esperança de qualquer ajuda, a paciente se vê impelida para a morte.
Mas após a perda do pensamento consciente, pela sedação ou pelos desmaios, esses instintos vitais organizadores, denominados de órfã, acabam por ser despertados, trazendo a loucura ao invés da morte. E a partir dessa descrição, Ferenczi indica 3 aspectos fragmentados do ego da paciente. Primeiramente, um sofrimento psíquico exclusivamente inconsciente, ligado àquela criança que sofreu trauma e acessível ou no sono profundo ou por esgotamento excessivo. Ferenczi aqui menciona o desmaio como uma espécie de materialização histérica da morte, já que desmaiada a criança não sentiria nada, o que inclusive pode se relacionar com o fato de que, segundo o relato de Severne, seu pai a anestesiava para violentar. O segundo aspecto é ligado à atuação da órfã como um mecanismo de manutenção da vida, custe o que custar, fazendo um papel de anjo da guarda pelas alucinações de realização de promessas e pelas fantasias de consolação. E aqui podemos ver inclusive o mesmo mecanismo descrito pelo autor no seu texto Reflexões sobre o Trauma, que é anestesiar ou minar a consciência para apagar as percepções das sensações intoleráveis para o sujeito. Já o terceiro fragmento seria como um corpo sem alma transitando no mundo dos vivos. Nas palavras de Ferenczi, cuja mutilação não é percebida e projetada a outro ser visto de fora. O autor comenta como a paciente conseguiu sobreviver a tantos anos de sofrimento com o auxílio da fragmentação em 3 partes da sua personalidade, que proporcionaram a Severne um equilíbrio, mesmo que precário, a partir do terceiro choque, ocorrido aos 11 anos de idade, que foi a separação fulminante de seu pai abusador. E nesse ponto é essencial sublinharmos a ambivalência que vai ligar essa criança traumatizada ao agressor, que apesar da crueldade e da violência cometida pelo pai, uma parte dessa menina ainda conseguia se ligar a ele libidinalmente. Um pai que apreciava e incentivava suas conquistas, ao mesmo tempo que impunha seus rituais sádicos. Essa herança traumatogênica faria com que mesmo sua órfã se ligasse em busca da morte. Ao final desse registro, Ferenczi faz um relato bastante tocante, dizendo que a infatigável órfã encontrava-se mais uma vez impotente. Ela própria tratava de incentivar o suicídio. E é nesse mesmo registro, inclusive no mesmo dia que escreve essa terrível história contada por Severne, que Ferenczi descreve a sua resposta terapêutica diante dos espasmos, desmaios e apelos frequentes, desesperados da paciente diante dele. Ele aponta que, nesses casos, era necessário sacudir a paciente, física ou psiquicamente, e deixa claro que, se isso não fosse feito com uma crença genuína na realidade do processo, toda a força de persuasão e a eficácia da abordagem se perdiam. E são essas passagens do Diário de Ferenczi que deixam muito claro para o leitor o seu jeito sensível e empático de clinicar, e ele não deixa de explicitar a importância da simpatia sentida pelo paciente nesse processo. Em 17 de janeiro, as elaborações de Ferenczi vão seguir no sentido de trabalhar a metapsicologia do analista, ou seja, de pensar a construção de uma clínica acolhedora que possibilite a rememoração desses eventos traumáticos, o que nos permite pensar a função órfica enquanto uma posição que o analista inclusive pode assumir, em um trabalho de ressuscitar as partes mortas desse inconsciente, que foi radicalmente cindido pelo choque, completamente recalcado, o inconsciente da criança propriamente dita. De uma forma semelhante a essa tentativa da função órfica de livrar o sujeito da morte, o analista órfico tem a esperança de que essas partes perdidas existem e que é possível resgatá-las. Se na mitologia grega Orfeu desce ao inferno para buscar sua amada Eurídice, mas não consegue deixar de olhar para ela e a perde novamente, então quem sabe o que Severne queira retomar do mito seja justamente essa capacidade, ao mesmo tempo incapaz, de ir em busca de uma parte amada perdida, mas sem força plena para recuperá-la. A aposta ferenciana na elaboração desses eventos traumáticos e na recuperação dessas partes cindidas é justamente uma postura analítica acolhedora que possibilite a construção de uma confiança mútua, capaz de permitir, para além da técnica, que os inconscientes do analista e do paciente se ajudem mutuamente. Ferenczi deixa explícito nas anotações do dia 17 que a rememoração e a catarse podem ocorrer quando a psique fragmentada e atomizada se sente envolta de uma substância adesiva pelo amor. O que as elaborações de Ferenczi nos mostram é que, para além de revelar o inconsciente, também cabe ao analista testemunhar as disrupções dessa pulsão mortífera desligadora
nos momentos de explosão emocional, que muitas vezes acompanham o retorno dessas lembranças tão dolorosas para os pacientes. As críticas voltadas para o analista como essa figura de autoridade distante é retomada nas anotações de 1º de maio. Ferenczi aqui não poupa críticas a Freud, principalmente no papel de sua não-análise, que, a seu ver, possui grande influência de uma postura impessoal enquanto analista, e também na sua simpatia pelos pacientes. Ele também revê a própria história de seus experimentos técnicos, como a técnica ativa e a técnica do relaxamento, dizendo que a primeira era sentida com muita brutalidade pelos pacientes, e a segunda era vista como atitudes falsas e planejadas. Com a revisão de suas próprias técnicas, Ferenczi enxerga na análise mútua uma aposta necessária para abandonar a figura de autoridade no setting analítico e permitir, nas palavras de Ferenczi, o mergulho pelo paciente em seu passado traumático, sempre com a aposta de recuperar aquelas partes mortificadas pelo trauma. Em 12 de junho, Ferenczi volta a trabalhar em cima do conceito da órfã em si, em uma descrição muito mais voltada a um fenômeno orgânico, como se fosse uma espécie de órgão corporal criado para dominar o trauma e trazer de volta o equilíbrio emocional. No caso da Severne, ele descreve que a órfã tomava o corpo por meio da impressão que a paciente tinha de haver uma bolha orgânica na região cerebral responsável por captar as sensações visuais, que nela coincidiam com o relato das injeções feitas por seu pai que anestesiava no momento dos abusos físicos. Nesse ponto, Ferenczi é bem enfático sobre o papel do analista ao dizer que a sua tarefa era reconstituir, restaurar e tentar unificar essa bolha ao ego, deixando claro novamente a importância de conduzir a análise na tentativa de reparar a órfã nos momentos de crise, até que não seja mais necessária para a paciente sobreviver. Aqui, Ferenczi também pontua a importância de uma reconstrução não apenas intelectual, mas que também mostra ao paciente que o analista compartilha sua dor, é capaz de sentir com, do alemão Einfühlung, que também pode significar empatia. Diante das crises e das sensações insuportáveis vividas pela paciente nos momentos de rememoração dos traumas, os efeitos psicossomáticos que tomavam o corpo de Elizabeth Severne eram diversos: contrações musculares, diarreia e micção descontrolados, vômito e até falta de oxigênio, deixavam evidente o impacto do trauma não só sobre o psiquismo de Severne, mas sobre o corpo em si, o corpo que era palco das vivências excessivas da atuação perversa desse outro, que ficou marcado em dimensões impossíveis de serem metabolizadas e traduzidas por ela. Ferenczi tratou seu caso como de uma esquizofrenia progressiva, um caso que predominava o funcionamento órfico em momentos de angústia e de desordem psíquica. Analisando os escritos de Ferenczi sobre a função órfica, o que a gente consegue perceber é que essa função é o resultado de uma clivagem decorrente da violência ou da negligência sofrida por uma criança. É como se uma parte de sua personalidade se destacasse do ego para cuidar da criança, como se fosse uma mãe ou um anjo da guarda. Essa função órfã se encaixaria mais como uma mudança autoplástica, ou seja, uma mudança no próprio sujeito, do que uma adaptação aloplástica, que seria uma tentativa de mudar o ambiente traumatizante. Com certeza, a descrição que Ferenczi faz desse processo surge como uma resposta à angústia de aniquilamento ou de morte psíquica vivida e experienciada pelo paciente, como uma tentativa de se curar, mas que não deixa de trazer essas cicatrizes do horror vivido no passado, e não deixa de ser um estado patológico. Todavia, outra leitura possível dessa função parte de uma percepção mais continuista, que abarcaria a criatividade e o sonhar como maneira sublimatória de lidar com esse trauma de maneira subjetiva. Aqui, podemos pensar que no extremo mais positivo e saudável, podemos pensar na capacidade de diálogo consigo mesmo, de conseguir se olhar em diversas perspectivas, ou até nos amigos imaginários que são tão importantes no brincar da criança. Já no extremo negativo, ocorre uma cisão sem comunicação entre as partes, justamente como é descrito por Ferenczi, na qual essas partes estão perdidas e profundamente machucadas. Assim, a alucinação de espíritos persecutórios e maldosos, ou ainda a sensação de que há partes desconectadas no corpo e na mente, são frequentes. Além do avanço teórico que Ferenczi e Severne nos proporcionam com a construção da função órfã, é importante concluirmos esse episódio também refletindo sobre o papel do analista nesses casos limite, em que é fundamental que o analista desempenhe um papel cuidadoso
que era antes desempenhado por algum fragmento psíquico-órfico do paciente e que servia como seu anjo da guarda. E essa função está ligada ao que Ferenczi chamava de tato e empatia. A ideia é que o analista possa exercê-la e assim conduza o tratamento até que esse tipo de função órfica não seja mais necessária e os processos de reparação e cuidado possam assim atuar sem necessidade de fragmentações. Bom, hoje nós vamos ficando por aqui e logo voltamos com mais um tema. Para saber de novos episódios e para continuarmos conversando, também nos siga em nossa página do Instagram, @cvpsicufmg. Fiquem à vontade para nos enviar sugestões, dúvidas e comentários por lá também. E nos siga no seu tocador de podcast predileto para não perder nenhum episódio. O CVPsi de hoje se encerra aqui. Até mais!